Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula em relação a aspectos epidemiológicos e assistências à saúde da criança e adolescente. São algumas definições, alguns critérios, né, relacionados à parte de assistência, como que anda, né, em relação à assistência à saúde da criança, do adolescente, alguns aspectos epidemiológicos também, como qual os investimentos que tivemos, que vamos ter. E assim, em relação à assistência mesmo, né, nós vamos ver mais à frente no programa nacional, né, programa nacional de saúde da criança, tá? Então, assim, gente, em estudos mais recentes que foram realizados pela Organização, né, Mundial da Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, e também a Organização Pan-Americana de Saúde, a Unicef, em, em relação a todos esses órgãos, foi demonstrado o quê? Que houve uma redução muito importante na taxa de mortalidade infantil de alguns anos para cá, né, em crianças menores de 5 anos. Nos últimos 22 anos, entre os anos de 90 a 2012. Então, assim, o Brasil veio apresentando, né, ao longo dos anos uma queda significativa, né, graças a Deus, de mortalidade infantil, quando comparado aqui a outros países em processo de desenvolvimento. Então, o Brasil é um país que está na categoria subdesenvolvida, ainda está em desenvolvimento, só que ele ainda ele apresenta, né, ainda essa categoria, só que ele teve uma queda muito boa, né, que em relação aos outros países, uma queda nessa mortalidade infantil de crianças, né, menores de 5 anos. Então, assim, estudos anteriores a 1990, a mortalidade infantil era de aproximadamente 62 mortes para cada 1.000 crianças nascidas vivas, então um número expressivo, né? De 2000 a 2012, o índice reduziu para praticamente a metade, muito bom, e de 2012 para cá teve ainda mais uma redução um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior, porque também, né, foi diminuindo o que? A questão da fome, da miséria, também teve a diminuição aí no nosso país, né? A mortalidade infantil, gente, é comum em crianças nos primeiros 7 dias de vida. E nos primeiros 7 dias de vida a gente chama de quê? Mortalidade neonatal. Essa mortalidade neonatal até os 7 dias pode ocorrer geralmente por um pré-natal negligenciado, né, pela mãe, não fez o pré-natal, não seguiu as orientações corretamente, foi um pré-natal mal feito, que a pessoa muitas vezes viaja para outro local, então ocorre muito disso, né? Em relação à falta de cuidado com o recém-nascido também, pode ser um dos fatores da mortalidade neonatal, e condições socioeconômicas ou culturais. Então, assim, pessoas que têm, né, tem uma maior ignorância em relação em relação a estudos, que não estudou, que, né, vive uma situação, né, maior de pobreza, também em relação à cultura. Que ali a criança acaba de nascer, muitas vezes dá um chá, tem uma ferida e trata de uma forma errada. A criança está com uma dor, uma cólica estomacal e dá uma medicação que não está de acordo. Então, assim, tudo isso pode acarretar a mortalidade neonatal. A taxa ideal preconizada pela Organização Mundial de Saúde, né, é que cada 1.000 nascidos vivos, de 10 a 14 crianças morram imediatamente após o parto ou nos primeiros 7 dias de vida.
Então, assim, esse é uma taxa ideal para eles, que sejam apenas 10 a 14 crianças. O Brasil já reduziu, né, bastante, mas ainda tem uma taxa aí ideal, né, para eles. Então, assim, como eu já falei, mortalidade neonatal é até o 7º dia de vida e a mortalidade infantil é a partir do 8º dia de vida e se estende o quê? Até o 1º ano do bebê. E também essa mortalidade a partir do 8º dia, que é infantil, ainda revela índices preocupantes. No que diz respeito assim do ano de 2014 para cá, né, o Brasil está entre os países emergentes, países, né, que estão em desenvolvimento mundialmente, que apresentou o quê? Menor taxa de mortalidade infantil nas últimas décadas. Então, já é um bom indício aí, tá? Que já diminuiu bastante. Tem um númerozinho lá expressivo, só que já diminuiu bastante essa taxa de mortalidade infantil nesses últimos anos. O Brasil, né, está, em relação ao cenário mundial, ele está entre os 10 países que mais teve declínio na ocorrência de casos de morte infantil e atualmente ocupa a 7ª posição entre os países que tiveram o maior declínio. Então, entre os países que teve o maior declínio, ele está na 7ª posição. Isso também, né, em relação a reduzir esses óbitos, o Brasil ele fez um pacto federal entre estados e municípios. Esse pacto foi chamado Compromisso com a Sobrevivência Infantil, uma promessa renovada. Foi realizado esse pacto, né, para que as crianças fossem priorizadas nos serviços de saúde pública. O último relatório do pacto foi lançado em 2013, mostrou que o Brasil tem hoje aproximadamente 14 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos no território nacional. Então, já está um número bom, bastante bom, né, de acordo com a OMS, que orientou de ser 13 a 14, tá? Em relação aos países desenvolvidos, porque o Brasil é subdesenvolvido, né? Em relação aos países desenvolvidos, essa taxa está entre 8 e 10 mortes a cada 1.000 nascimentos. O Brasil está com 14 óbitos, né? E assim, o Brasil apresentou redução de 73% entre as décadas de 90 e 2013. Um número muito bom aí no declínio da mortalidade infantil. O que o que acarreta, né, essa diminuição, o que ajuda, né, as condições de vida da família, né, pode dizer muito sobre a qualidade de vida da criança. Então, assim, as condições de vida da família que foram melhorando, a erradicação da fome, da pobreza, interfere bastante nesse declínio aí. Também, né, o declínio na mortalidade infantil e neonatal está atrelado a condições políticas e sociofinanceiras das regiões. Então, assim, regiões que têm uma situação financeira melhor, têm um melhor declínio. Uma preocupação política, né, preocupação por parte dos governantes também em orientar, em fazer políticas públicas para que diminua esse número também interfere bastante. Assim, naquela região, quanto mais desenvolvida, melhores são as condições de habitação, né, de moradia, saneamento, né, de vida, trabalho, de alimentação. São pessoas também mais orientadas quanto à alimentação, condições de saúde e educação também. Com menor taxa de mortalidade infantil e com condições socioeconômicas mais viáveis, a expectativa de vida começa a avançar, né? O que faz da população do Brasil uma população mais envelhecida. Então, assim, a partir do momento que o Brasil, né, o país, começa a avançar nessa questão de expectativa de condições socioeconômicas, de diminuição da mortalidade infantil, o país começa o quê? A ficar mais envelhecido, né? As pessoas começam a ter o quê? Um aumento da quantidade de pessoas maiores de 60 anos, mais idosos.
O que ajudou também, gente, nesse número aí, nessa queda da taxa de mortalidade neonatal e infantil, foi o quê? Que, uma questão de curiosidade, né? Em 2000, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela colocou, né, lançou aí os 8 Objetivos do Milênio, que aqui no Brasil, né, são chamados de 8 jeitos de mudar o mundo, que devem ser atingidos, que deveriam, né, ser atingidos por todos os países até 2015. Essas 8 formas, né, 8 jeitos de melhorar, né, a situação é o que? Acabar com a fome e a miséria, um dos problemas mundiais, né? Educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos, né, entre os homens e mulheres e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, ter uma qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, né, de toda a nação. Então isso daí, né, já ajudou bastante, né, a diminuir, né, os problemas quanto à mortalidade infantil. Então, assim, a queda da mortalidade infantil no Brasil e o aumento, né, dessa sobrevida da criança deve-se a ações de cunho primário. O que são essas ações de cunho primário? É aqui ali a parte da atenção básica, né, onde a maioria de vocês trabalham, a área ali de prevenção, né, de doenças, promoção de saúde, que foi ganhando destaque o quê? Nos últimos anos, desde a reforma sanitária. Lembra da reforma sanitária? Que foi, né, ganhando destaque em relação à prevenção de doenças. Então, assim, a atenção e esses cuidados, né, que são dispensados ao recém-nascido, a política de atenção à gestante e as condições sanitárias atuais ajudam, né, propiciam o desenvolvimento de uma política de saúde que favoreça este resultado, né, o resultado da queda da mortalidade. A promoção para o aleitamento infantil, que teve, né, algum tempo atrás, lembro que na época que eu estava na faculdade, a gente tinha toda uma promoção, trabalhava em projetos, né, em relação ao aleitamento infantil, medidas da pastoral da criança, que foi fundamental, né, em relação a ajuda a essas mães, né, em situação vulnerável, em situação de pobreza. Incentivos também da Unicef foram fundamentais. Então, tudo isso aí, né, junto, ajudou bastante. Então, assim, o que diz mais, né, em relação à epidemiologia da criança? Que, assim, o número de crianças mortas, né, assim, imediatamente após o parto, né, está relacionado muito diretamente com as condições de saúde da mãe. Então, assim, porque essas crianças que morrem até o sétimo dia de vida, elas morrem por causas, né, geralmente infectadas por algum tipo de doença que foi provinda da sua mãe, da gestante, complicações durante o trabalho de parto também, e ainda também por pré-natal não realizado, como a gente já falou, foi feito de maneira errada pela mãe. A idade com que as mulheres estão engravidando também tem um valor relevante no aspecto da morte infantil, tanto assim em relação à adolescente, nova demais, como as mulheres, muitas estão deixando para engravidar mais tarde, né? Então, assim, tem um peso aí, um valor aí, em relação a essas mortes. Então, em relação a determinantes indicadores de saúde da criança, o que são esses determinantes indicadores de saúde? São dados, né, que são alimentados estatisticamente, né, que permite o quê? Olhar, sintetizar informações precisas sobre a saúde da criança. E esse dado maior, né, esse sistema, né, responsável é o que? É o DataSUS. Então, as informações, né, do DataSUS facilitam e auxiliam na análise das condições sanitárias e de saúde da população de uma forma geral. Então, assim, é um sistema, né, que determina o quê? Informações, que nos dá informações
que a gente possa usar para formular políticas de saúde, ações estratégicas, táticas e de ação, né, propriamente ditas. E esses indicadores de saúde demonstram o quê? É o reflexo para ver, né, se essas ações de saúde que o governo programa para um país está sendo o quê? Está sendo efetivo. Então, assim, ele demonstra que está sendo efetivo ou não. Então, assim, esses indicadores pode-se ter uma leitura positiva ou negativa, né? Esse reflexo pode ser positivo. Demonstra o quê? Que os programas foram efetivos, programas adotados pelo governo foi efetivo, ajudou sim, né? Em relação aos indicadores de saúde. As leituras negativa demonstram quais áreas o país precisa investir e para onde direcionar as ações em saúde. Então, assim, tá tendo uma leitura negativa, ó. O que é essa leitura negativa? É a mortalidade infantil que aumentou, assim, então, assim, o que aumentou? Alguma coisa ali aumentou e o governo tem que o quê? Tem que redirecionar suas ações, né? Investir mais naquele âmbito ali. E uma leitura positiva, por exemplo, ela pode determinar o quê? Um índice de redução de desnutrição em determinada população. Então, assim, naquele indicador em relação à desnutrição teve uma leitura positiva, o índice foi reduzido. Então, foram exemplos aí. Tem alguns os determinantes sociais que podem afetar diretamente a saúde das crianças. Esses determinantes sociais, né, é a renda familiar, né, classe social na qual a criança é inserida. Então, pessoas que têm uma classe mais baixa determina, né, a questão da saúde, relação a riquezas e bens que a família possui, educação e emprego dos genitores irresponsáveis. A gente sabe, né, a pessoa que está desempregada, que tem um pai, uma mãe em situação vulnerável, já afeta, né, pode afetar a saúde das crianças. A educação dos pais irresponsáveis, então assim, pessoas, né, mal orientadas, que não aceitam orientação ou, né, não foram orientadas no pré-natal, fez um pré-natal mal feito. Então, assim, tudo isso pode acarretar o quê? Prejuízo para a criança. Em relação à habitação, condições sanitárias, raça e etnia, relações pessoais e comunitárias também afetam, são determinantes sociais. Então, assim, quando há uma melhoria no ambiente social, gente, no qual a criança está inserida, é determinante para que mudanças ocorram no sentido de evitar novos casos que enriqueçam a estatística negativa em relação à saúde da criança. Então, reduzir a pobreza e os impactos que as desigualdades geram atualmente é o que? Estratégia em longo prazo, ou seja, é um longo período de tempo, os governantes utilizam por meio de planos de ação coletiva que geram grande impacto na economia no país, como é o caso do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é uma estratégia, né, a longo prazo, porque assim, para diminuir mesmo, porque a gente sabe, tem pessoas que passam fome, que passaram fome, que é uma situação de pobreza extrema, não é assim, não tem dinheiro para comprar uma blusa, uma roupa, não. É não ter dinheiro para comprar comida mesmo. Então, assim, o Bolsa Família foi uma estratégia, né, para reduzir o que? Essas desigualdades aí. Então, outra coisa, né, as crianças são alvos fáceis para a disseminação de doenças, porque não tem seu sistema de defesa corporal completamente formado até os 2 anos de idade. Crianças mais jovens são altamente sensíveis aos determinantes sociais, aqueles lá que a gente citou, né? Já que elas dependem, em sua totalidade, dos cuidados de um adulto, especialmente nos primeiros anos de vida. Então, depende do adulto. Quanto mais cedo, né, for a exposição das crianças aos fatores de risco, maior a chance de a criança desenvolver uma doença grave e evoluir para o óbito.
A abordagem em atenção primária, né, gente, a saúde vem sendo praticada no Brasil desde a criação do SUS. Então, como a gente lembra lá um pouco, né, daquelas aulas, o que, que aconteceu antes do SUS e após o SUS? Após o SUS, teve uma maior concentração ali nos recursos em relação né, à atenção primária, à prevenção de doenças, promoção de saúde, que foi quando começou o quê? Também a surgir políticas sociais que enfatizam a saúde da criança como prioridade de ação, né, no SUS no Brasil. A combinação de abordagens sociopedagógicas e de educação em saúde e a condição de abordagem secundária do problema instalado, assim, já tem, a criança já está com um problema ali, já está, então tem que ter o quê? Não é mais a abordagem de atenção primária, não, a abordagem secundária efetiva. Então, assim, essa abordagem secundária efetiva também são fundamentais para a mudança, né, do perfil saúde e doença no contexto infantil. Ensinar as mães, aí, medidas primárias essa aqui, né, também. Ensinar as mães como preparar um soro caseiro, medidas básicas de higiene pessoal com a criança, porque a gente sabe, né, que a falta de higienização acarreta problemas, tem aquela diarreia, né, grave da criança, hepatite A, que é transmitida, né, pelo alimento. Então, né, tem que orientar essas medidas, né, de higienização dos alimentos, das mãos, incentivar ao aleitamento materno, conferência e acompanhar, né, a vacinação. Então, assim, essas são medidas, né, mais fáceis de serem aprendidas e valores que devem ser resgatados, né, a fim de priorizar a saúde da criança como um bem maior da família e evitar o quê? Casos de mortalidade por conta de negligência ou ignorância, né, das ações simples em saúde, né, ignorar, não saber essas ações tão simples, mas que podem ser fundamentais na saúde da criança. Essas ações, gente, devem ser pensadas de cima para baixo, ou seja, uma visão macro. Primeiro ali, né, o Ministério da Saúde com metas e planos de ação e vindo depois uma visão micro, que são os multiplicadores em saúde. São ações entre as equipes de estratégia de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, né, e a comunidade também. Então vem assim, algo pensado lá em cima e multiplicado cá embaixo. Todos têm sua grande importância. É preciso também, né, enfatizar, acima de tudo, a responsabilidade da família sobre a saúde da criança, pois as estratégias, né, em nível comunitário devem ser utilizadas como intervenção no bem-estar infantil. Essa soma, né, de intervenções clínicas de base e ações familiares e comunitárias melhora o desempenho dos sistemas de controle infantil. A inspeção de ambientes e a educação da comunidade multiplicam as ações que devem ser executadas em prol tudo isso em prol da redução de mortalidade infantil. Aqui, em relação à situação demográfica dos adolescentes, então, assim, mesmo com a desaceleração, né, a diminuição do ritmo do crescimento da população jovem, né, hoje a geração de adolescente ainda é grande, né, e jovens de 10 a 24 anos de idade é a mais numerosa em toda a história do Brasil, representando no censo de 2002 um total de 51 milhões, né, 429.597 pessoas, então 30% da população brasileira era composta por adolescentes jovens, né, há 18 anos atrás, sendo que desses 35 milhões, né, um pouco mais ali, adolescentes têm de 10 a 19 anos e 16 milhões, alguma coisa, jovens com idade entre 15 e 24 anos. A grande maioria, né, dos adolescentes, 84%, vive em áreas urbanas
enquanto 16% vivem em áreas rurais, segundo dados do IBGE. Entre os anos de 2000 a 2010, abre-se, né, uma melhor janela de oportunidades como um momento mais favorável para se investir na juventude, como integrante e sujeito da aceleração do crescimento econômico nacional. Isso daí a gente pode citar em relação a primeiro emprego, né gente? Jovem aprendiz, esses mecanismos aí que foram lançados aí a partir de 2000 para o jovem, né, ser investimento, né, na juventude. E também, gente, é preciso ressaltar que são esses mesmos jovens que estão expostos às mais elevadas taxas de mortalidade por causas externas. O que são essas causas externas? Né? Acidentes, assassinatos, suicídios, tá? A fecundidade das mulheres também, né? As mulheres fecundarem nessa faixa etária é o que atualmente mais tem contribuído para o nível geral prevalecente no Brasil. Então, assim, o nível ali prevalecendo no Brasil da fecundidade é mais nessa faixa etária. Então, assim, há necessidade de acesso a serviços de saúde que os acolham em suas necessidades e demandas específicas, né, e que sejam eficazes na integralidade da atenção à saúde. Então, em relação a demandas, as demandas é o que? Essa questão das taxas, né, elevadas de mortalidade e em questão também o que, né? Dessa faixa etária e dessa fecundidade, né, das mulheres. Tem aumentado bastante com essa idade aí. Aí, em relação à situação de saúde, então, assim, pelos adolescentes e jovens serem considerados pessoas saudáveis, eles não têm o que é necessária atenção à saúde, a não ser nas questões de saúde reprodutiva, como a gente já falou. Então, assim, adolescente dificilmente já tem, né, uma diabetes, uma hipertensão, doenças crônicas, assim, dificilmente. A morte se dá mais o quê? A atenção à saúde tem que ser mais o quê? Em relação a causas externas, né? Mortalidade por causas externas, violência e questão de saúde reprodutiva também. Só que, no entanto, que as condições de saúde desse grupo populacional tornaram-se um diferencial que evidencia a sua vulnerabilidade frente às diferentes formas de violência e a crescente incidência de mortalidade, evidenciadas especialmente pelas causas externas, como a gente já falou. E a atenção diferencial que fala aí, né? Questão da violência, principalmente em mulheres, né? Em crianças, violência sexual do sexo feminino. Então tem uma vulnerabilidade muito grande aí. Tem essa tabelazinha aí que eu coloquei, caracterização da violência contra adolescentes de 10 a 19 anos, foi registrado no Brasil no período aí de 1/8 a 31/7 de 2007, um período de um ano. Então, assim, no número de 2.370 jovens violentados, 1.335 foi violência de cunho sexual, 56%, mais da metade, né? 1.183 psicológico ou moral, violência física, 1.144, um número alto também, né? Violência em relação à negligência, abandono desse incapaz, 298, e por menor aí, violência financeira patrimonial. Saúde sexual e saúde reprodutiva, que é um componente intrínseco, né? A sexualidade é um componente intrínseco da pessoa, fundamental na saúde de adolescentes e jovens. E assim, vai mais do que aspecto biológico, manifesta-se também, né, um fenômeno psicológico, social, porque ele tem um teor, né, psicológico também em relação à sociedade também, como ela exprime, como ela vê sua sexualidade. Então, assim, a partir dos 12 anos, é a curva da idade, né, da primeira relação sexual, que ela tem uma forte ascensão. Então, essa curva
tem uma ascensão muito forte a partir dos 12 anos de idade, com um pico nos 16 anos de idade. Depois reduz, então as pessoas até de 18 até 18, de 16 até os 18 tem uma redução na primeira, na primeira relação sexual e cai intensamente até os 21 anos de idade. Então, assim, já bem cedo, né? Que inicia-se sua primeira relação, que é a partir dos 12 anos. Isso das mulheres. E os homens jovens apresentam semelhança na idade da primeira relação, é uma média de 16 anos, com maior concentração entre 15 e 17 anos de idade. Então, assim, apenas 20% desses jovens do sexo masculino têm sua primeira relação depois dos 17, né? 80% desses jovens têm sua primeira relação antes dos 17 anos. A questão, né, de DST, AIDS, a questão da saúde relacionada a essas doenças é uma preocupação constante, né, nos serviços de saúde. Então, há uma preocupação nos serviços de saúde em relação ao aumento desses casos aí. Então, foram notificados, né, no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. O SINAM ele é alimentado, né, ele é pela notificação, investigação, né, de casos de doenças. Então, assim, foi alimentado por ele, considerando o registro de 2000 a 2006, 19.793 casos de AIDS no grupo de 13 a 24 anos. Isso representou o quê? 80% dos casos identificados no Brasil. Isso saiu em 2007, que foi de 24 mil os casos. Ainda nesse grupo, né, etário, no período de 82 a 2006, evidencia-se nos homens mais jovens um aumento, né, proporcional de casos por exposição à via de transmissão sexual. Então, teve uma diminuição de casos aqui por uso de drogas injetáveis e o caso por exposição à via de transmissão sexual aumentou. E em relação a categorias de homossexuais e bissexuais, teve um aumento discreto. Nas mulheres mais jovens, a via de transmissão, né, heterossexual foi predominante do que mulheres bissexuais ou lésbicas. Outros temas, né, preocupantes em relação a jovens, né, também é a gravidez em adolescentes em situações de vulnerabilidade. O que é situações de vulnerabilidade? A crianças, né, adolescentes, está ali na situação de risco, de pobreza, de fome ou de abuso, né, abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico. Preocupação se dá também na mortalidade materna em adolescentes, o álcool e outras drogas também. Nós temos um aumento muito grande, significativo em relação ao álcool, o uso do álcool por adolescentes, né? Então, assim, investir, gente, na saúde da população de adolescentes e de jovens é custo efetivo porque, né, garante a qualidade de vida. Porque garantir a qualidade de vida é garantir também a energia, o espírito criativo, inovador e construtivo da população jovem, que devem, né, ser considerados como um rico potencial, capaz de influenciar o quê? De forma positiva o desenvolvimento do país. E aqui a gente finaliza a nossa aula.